e já estamos indo aí para o momento do estudo da nossa lição. Nesse momento eu vou convidar aqui, eu percebi que a irmã Kátia entrou. Bom dia, irmã Kátia, tudo bem? Seja bem-vinda. Se você puder, nesse momento, fazer uma oração pelo nosso estudo da lição dessa semana. Poderia, irmã Kátia? Sim, posso sim. Muito Bom obrigado. sábado a todos. Bom sábado. Então tá, vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, nessa primeira lição da Escola Sabatina. O Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui ligados a Ti, Senhor, para aprender mais de Ti, saber mais, Senhor, e colocar em prática na nossa vida o que aprendemos, Senhor. Obrigado por ter dado essa oportunidade, Senhor, de termos a lição para podermos, Senhor, estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Seu Santo Espírito, Senhor, esteja abrindo a nossa mente e principalmente o nosso coração, Senhor. Não só para aprender, mas pôr em prática em nossa vida o que aprendemos, Senhor. Te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você ainda não tem a sua lição para esse trimestre, a lição da Escola Sabatina desse trimestre estará trabalhando sobre o livro de Isaías. Se você ainda não tem a sua lição, você pode acompanhar o estudo dessa semana ou das próximas semanas. Nós iniciaremos ali a partir do capítulo 1 do livro de Isaías. Esse livro que é um livro muito, mas muito importante. E a primeira lição desse trimestre veio trabalhando ali um tema muito legal, que diz crise de identidade. Você, em algum momento da sua vida, já teve identidade? A lição desse trimestre todinho vai estar falando sobre uma crise que aconteceu logo que o pecado entrou na vida do ser humano. Até então, eles conheciam apenas o que era bom. Não apenas a Bíblia e tudo era muito bom. Era isso que o ser humano conhecia. No momento que o pecado começou a fazer parte da vida dele, as coisas que não são boas também começaram a fazer parte. E uma delas, que foi uma promessa, no momento que eles comessem o fruto, seria de que eles, infelizmente, conheceriam a morte. Isso foi uma coisa muito traumática para Adão e Eva no jardim. E de lá para cá, uma morte, uma raiva, o orgulho, a avareza, a hipocrisia, a vaidade, e aí vai uma lista extensa que o pecado, infelizmente, traz como consequência de uma escolha que os nossos primeiros pais tomaram no passado, mas que, consequentemente, nós também, todos os dias, pelo nosso livre-arbítrio, acabamos tomando algumas decisões que fazem com que eu e você tenhamos, em algum momento, uma crise de identidade. Quem nós somos? E Jesus está questão de dizer, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo separado. Vocês são muito mais do que isso, vocês são os meus filhos. Agora existe aqui um porém. Será que nós também temos Deus como nosso Pai? Aqui que está a grande crise da identidade da humanidade. Muitas vezes, realmente, nós somos filhos de Deus, mas parece que tratamos ele como se ele não fosse nosso Pai. Às vezes somos desobedientes, somos rebeldes, nos do nosso Pai, do nosso Deus. E, infelizmente, o texto áureo da lição dessa semana faz muito sentido quando ele diz assim, Isaías capítulo 1, verso 18. Venham, pois, e vamos arrazoar a questão, discutir a questão, vamos conversar sobre a questão. Porque ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Esse é o primeiro verso que nós estaremos destacando na lição da Escola Sabatina, falando sobre o livro de Isaías. Então, meus queridos, eu não quero fazer carreira solo no estudo da lição. A irmã Kátia está por aí, o Kleber também, a irmã Tânia também está por aqui, a Rose também está, e os nossos amigos que estão aqui pelo Zoom, e também temos os que estão pelo Facebook. Se você tem uma contribuição da lição dessa semana, nos próximos 15 minutos, nós estaremos discutindo um pouquinho sobre Isaías. Mas, para falarmos sobre Isaías,
precisamos entender quem foi Isaías, aonde ele viveu, que época que ele viveu, né, qual era a geografia, né, do livro de Isaías, e eu separei alguns pontos especiais, específicos aqui, para nós trabalharmos a ideia sobre Isaías. Isaías, ele é um livro muito importante, se você lembrar. No primeiro ano do ministério de Jesus, quando ele estava no templo, ele, ao abrir um livro, esse livro era o livro de Isaías, e ele fala especificamente sobre o capítulo 53. Isaías poderíamos dizer que é uma miniatura da Bíblia, porque ele também, uma Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, não é verdade? Kleber tem participação aí, Kleber? Tem som. Temos uma participação do Moisés. Os céus e a terra como testemunha. Aqui entrou mais um aqui, tirou da tela. Os céus e a terra como testemunha sugere que teriam uma mensagem para todas as gerações. Pois como naquele tempo o povo abandonaria seus conselhos, tornaria um povo corrupto e maligno, espiritualmente doentes, mas a mensagem se prolonga, pois ainda, vamos ver mais aqui, há um povo remanescente. Muito bem. Então, meus queridos, para vocês entenderem o livro de Isaías, a gente precisa entender a geografia desse livro. Se a gente fosse traçar uma linha do tempo, desde a criação do mundo até Jesus, a gente encontraria ali a época em que existiam os reis, né? Israel, por algum momento, ao olhar as nações vizinhas, percebeu que todos os povos tinham rei, eles não tinham. Então, eles pediram para que um rei, de figura que eles pudessem ver, né? A gente entende que Israel era governado pelo próprio Deus, era um governo teocrático, mas o povo queria um rei. E aí começaram a época dos reis, e Isaías viveu na época dos reis. Se a gente for traçar uma linha do tempo, Salomão e Davi, Saul, que foram os primeiros reis de Israel, eles viveram ali em volta por torno do ano 1000 antes de Cristo. E nós temos ali, mais ou menos no ano 605, quando acontece uma invasão de Jerusalém por Babilônia, nós temos ali esse período dos reis. Então, entre 1000 a.C. e 605 a.C., foi a época dos reis que reinaram sobre Israel. Nós vamos entender também que o reino de Israel, né, após a morte de Salomão, ele foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E isso é importante você saber, por quê? Porque Isaías viveu em um desses reinos, mais particularmente, ele viveu no reino do sul, né? No reino do sul. Então, vivendo no reino do sul, nós temos ali uma cronologia aonde estão os reis, né? E nessa figura dos reis, a gente vai encontrar ali Isaías como sendo um protagonista de advertências para o povo. Meus queridos, o Reino do Norte compreendia Israel e tinha por capital Samaria. O Reino do Sul estava Judá, Benjamim também, né? 2 tribos. Então, o Reino do Norte era Israel, com capital de Samaria, e o Reino do Sul, Judá, com capital Jerusalém. E aí, no Reino do Norte, a gente teve vários reis que reinaram ali. Jeroboão, Nadab, Bazaá, Elá, Onri, Zinri, Acasias, Acabe, Jeú, Jorão, Joacás, Joás, Zacarias, Jeroboão II, Salim, Manaém, Pecaías, Peca, Oséias, e nós temos em 723 a queda de Samaria, quando a Assíria, né, ela toma Samaria e destrói totalmente a cidade. E deixa de existir, né, o Reino do Norte, e acabam-se ali, a partir dali, reinando a Síria tomando conta de tudo, e nós temos ali o povo samaritano sendo constituído. Nós temos também o Reino do Sul, que tiveram vários reis, como tiveram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalias, Jorá, Amazias, Azarias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amém, Josias, Joacás, Joaquim, e esse já estava
quando no ano 605 também teve uma invasão do Reino do Sul. Mas, diferente do Reino do Norte, que foi totalmente destruído, o Reino do Sul foi invadido por Babilônia, e Babilônia não destrói o reino de Judá. Ele coloca pelo menos 2 reis que ficaram como vassalos ali, né? Sendo como se fossem capachos do reino da Babilônia, mas o Reino do Norte, o Reino do Sul, ele continua existindo. E ficaram ali Joaquim e Ezequias como vassalo do reino da Babilônia. Então, nós temos até 605 os reis reinando dentro do Reino do Sul. Mas aonde está Isaías nesse contexto? Ele está do reino do rei Uzias até o reino de Manassés, quando ele traz ali o fim da morte do profeta Isaías, né? Quando ele pede a morte do profeta. Então, ele passou por pelo menos 4 reinos. 4 reinos. Se nós lembrarmos da Síria, a gente vai lembrar ali que ele tinha como capital Nínive. Lembram disso? E Deus mandou o profeta Jonas até Nínive para pregar arrependimento para aquele povo. Era a capital da Síria. Jonas viveu antes de Isaías. Não foram contemporâneos, né? Talvez no finalzinho da vida de Jonas tenha nascido ali Isaías, mas contemporâneos de Isaías eram Amós, quem mais? Oséias, Miqueias, foram contemporâneos ali de Isaías. Muito bem, queridos. Temos participação aí, Kleber? Não, até o momento não. Muito bem. Então, a irmã Kátia, que está por aqui, a irmã Tânia, quiser contribuir com a lição, irmãs aí, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai começar ali falando sobre a crise de identidade. Você percebe que crise de identidade é algo que, em algum momento, as pessoas passam. E a gente teve ali o verso áureo da lição, ele foi muito importante. Ele trabalhou ali que nós, infelizmente, pelo afastamento de Deus, nós criamos uma crise de identidade. Por quê? Porque no momento que o povo ele começou a praticar o pecado, a idolatria também começou a fazer parte. E o povo começou a se afastar de Deus, e a adoração que antes que era para Deus começou a ser destacada para muitos outros deuses que nem existiam, né? Mas foram criações do próprio ser humano e que acabaram em algum momento ali trazendo o afastamento do povo de Deus. Kleber, tem participação aí? É isso? Ainda não. Eu queria participar. Então, vamos lá. A gente lembrar que crise de identidade não é a mesma coisa que dupla personalidade. Né? A dupla personalidade, a pessoa não tem controle sobre isso. Muitas vezes ela nem percebe, ela não percebe que ela tem. Então tem que ser detectado por outras pessoas. Já a crise de identidade é um problema que eu sei. Né? Eu consigo detectar, eu sei que eu não consigo viver, que eu tenho 2 vidas, que eu tenho 2 caras, que eu me esforço, às vezes tenho essa, e por isso que é chamado de crise, eu tenho esse conflito dentro de mim. Né? E a gente tem que decidir para qual dos lados a gente vai pender, para qual dessas duas versões do eu que eu vou escolher, para que fortaleça, para que se crie um vínculo maior. Exatamente. Nós temos ali na introdução da lição de sábado, né, uma imagem ilustrativa. É como se fosse um lugar à noite, mas a gente vai perceber que tem um lago embaixo dos pés das ovelhinhas, e tem várias ovelhas, umas para a direita e umas para a esquerda. Se a gente lembrar da figura dos pastores, e Jesus é considerado como o bom pastor, os pastores, quando eles levavam as suas ovelhas para um determinado lugar onde existia água, vários rebanhos se aglomeravam na mesma corrente de água. É como se fosse um pequeno lago e vários rebanhos de vários pastores se aglomeravam. Porém, quando um pastor se levantava, o assobio ou a voz do pastor era suficiente para que o seu rebanho se levantasse e acompanhasse o seu pastor. Todos os pastores tinham essa compreensão de que quando levantassem, a sua voz era suficiente para que as suas ovelhas os acompanhassem. O interessante dessa história, ou dessa analogia, é perceber que Jesus também se coloca como a figura do nosso bom pastor, e ele nos trata, os seus filhos, como se fossem as suas ovelhas. E aí nós poderíamos lembrar daquelas 99 que estavam seguras no aprisco
mas que uma dessas, infelizmente, acabou se desarrando, né, do rebanho e ficou pelo caminho. Nós também, em algum momento, podemos nos desviar do caminho e nos tornar ovelhas que estão sem um pastor, né? Infelizmente, nós passamos a não reconhecer mais qual é o nosso pastor. Será que é o pastor que está à direita? Será que é o que está à esquerda? Será que é o que está na minha frente? Será que é o que está atrás? A gente, quando se afasta do pastor, a gente tem dificuldade em reconhecer quem é o nosso pastor. Então, crise de identidade é exatamente o que o Kleber falou. Nós sabemos que estamos longe e, às vezes, temos dificuldade de reconhecer a voz verdadeira ou a voz do verdadeiro pastor. Irmã Kátia, quer contribuir conosco aí? Sim. Assim, eu com essa crise de identidade faz a gente pensar, né? A gente bota para longe, assim, a gente deixa distante o fato de que a gente que é como o povo, né? Que sempre se afasta de Deus, desde o início, né? Desde o início, Deus buscando o povo e a ovelha, né? E a ovelha, que sou eu, me escondendo e buscando outras coisas. Deus sempre preocupado com a salvação, né? E eu preocupado comigo mesmo, no meu egoísmo, né? E hoje ainda a gente é assim, né? E hoje pode não ser a idolatria de ídolos, pode não ser a idolatria contra os deuses, né? A prostituição contra os deuses, mas eu tenho tantas coisas que eu ponho primeiramente, em vez de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, né? E sutilmente eu vou deixando, me afastando, e quando eu percebo, eu estou longe, me sentindo cristão, me sentindo que estou seguindo a Cristo, mas na verdade eu estou seguindo as minhas vontades e o meu egoísmo próprio, né? E isso me afasta cada vez mais de Deus. E nesse Kleber, às vezes eu tenho consciência disso, mas eu não consigo, né? Não consigo me equilibrar e ficar somente botando Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu ponho as minhas coisas primeiro, né? É verdade. Temos aqui o livro de Isaías, capítulo 1, que diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, que era o reino do sul, né? Judá como sendo Jerusalém como capital. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Revoltados, nós poderíamos usar a palavra também rebeldes, né? O fato de serem filhos rebeldes é que fazem com que a gente queira fazer a nossa própria vontade. E quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, isso significa que uma palavra que foi temática no céu acaba fazendo parte da nossa temática hoje na terra, que é a desobediência. Revolta, rebeldia, desobediência, afastamento da vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. E aí nós entramos naquilo que aconteceu lá em seguida com Abel e Caim, quando Deus pediu um tipo de sacrifício, um tipo de holocausto, e Caim ofereceu um que Deus não havia pedido. E nós entramos na lição de segunda-feira falando sobre o ritualismo podre, que é o que nós percebemos que, naquela época, eram oferecidos os animaizinhos, né, em forma de arrependimento de pecado. Uma pessoa, quando pecava, né, a ordem divina era que ele sacrificasse um animalzinho em sinal de arrependimento, porque aquele animalzinho simbolizaria Cristo Jesus, que o sangue desse animal inocente era capaz de purificar o pecador dos seus pecados, dos seus delitos, dos seus erros. E ele começava, a partir dali, né, uma nova página, evitando o erro, evitando a desobediência. Só que o que acontece hoje? Vamos trazer para os nossos dias. Nós também hoje praticamos os mesmos rituais. Não sacrificamos mais o animalzinho, porque Jesus já foi o sacrifício vivo por nós. Porém, o problema não está na adoração. Quando Jesus usa no verso 10 aqui a figura de que ele não aceitava o sacrifício do povo, não era porque o sacrifício estava errado, mas era a condição do povo que estava errada. Era como se eu estivesse fazendo lá um ritual de purificação, mas o meu coração continuava fazendo aquilo que era errado. Vamos usar um exemplo nos dias de hoje. Eu posso estar na igreja,
eu posso levar a Bíblia embaixo do braço, eu posso estar usando terno e gravata, eu posso dar cestas básicas para as pessoas pobres, posso praticar boas obras, e ao mesmo tempo, o meu coração aqui dentro estar podre, porque os meus pensamentos são pensamentos contaminados, eu pratico maldade com os meus pensamentos, eu sou uma pessoa que eu quero fazer a minha própria vontade e não faço a vontade de Deus, eu sou uma pessoa que não sou obediente, eu sou uma pessoa que... Vocês estão entendendo aqui? Jesus não estava interessado nesse momento, ele disse assim, olha, eu não quero o sacrifício de vocês, eu quero o coração de vocês. Então, o problema não estava no rito da adoração, o problema estava no adorador. No adorador. Imagine vocês que... eu fiz um comparativo aqui, ó, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, as cerimônias, os rituais estavam certos. O problema não estava na adoração. O profeta estava falando que o problema estava com os adoradores. A mensagem do profeta Isaías era: vocês estão se afastando do Senhor, estão praticando os ritos certos, mas a consciência, a natureza, o objetivo, como que a gente vai dizer aqui assim, a intenção do coração de vocês é que é errada. E nesse sentido a gente poderia usar a hipocrisia, né? A hipocrisia. Não adoravam o Senhor de fato. Agora eu pergunto, como está a nossa adoração hoje? É uma adoração apenas de ritual, apenas de aparência, de mostrar que eu sou cristão? Ou quando Jesus olha para o meu coração e vê as minhas intenções, ele percebe, não, o Gesiel realmente, ele é uma pessoa que ele comete pecado, mas assim como Davi, ele se arrepende profundamente do seu pecado. O coração dele é um coração arrependido. Quando ele chega na minha presença, ele chega com o coração contrito. Ele sofre por ter cometido o pecado. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Kleber? Gesiel, esse ponto que tu chegou agora é importante, porque todos nós pecamos, e a nossa crise de identidade, uma parte dela está em não reconhecer o pecado. Só que as pessoas podem pensar assim, eu não faço nada de errado. Não fazer errado não significa não pecar. A omissão é pecado. Porque Jesus, quando ele diz que ele voltar, ele vai procurar as pessoas que fizeram alguma coisa, e os que vão ser rejeitados são aqueles que não fizeram. Não são os que não se arrependeram. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque pensar o seguinte, o Gesiel tem tal pecado. Aí o Gesiel toda hora se arrepende, mas ele peca aqui, peca lá, ele erra aqui, lá. Mas o arrependimento é melhor do que a omissão. Eu não errei, porque eu não fiz nada. Eu fiquei parado. Né? Mas então esse é um problema, porque ao fato de eu não fazer nada, eu não errar, a minha consciência diz, tu não tem nada para se arrepender. Né? E esse é um grande problema nessa crise de identidade, eu não consigo reconhecer o meu lado mal. Então, e quando eu deixo, né, de ser pecador e passo a ser pecadeiro, né? Quando eu deixo de que nem o irmão Gesiel, o Kleber estava falando, de me arrepender pelos meus pecados e voltar para Deus e tentar ser melhor, ou quando eu simplesmente me acostumo com o pecado e continuo pecando e cometendo o mesmo pecado várias e várias vezes. Isso é muito perigoso. Eu deixo de me arrepender deles e torno isso uma coisa normal na minha vida. Né? Eu deixo de ser pecador, arrependido, para ser um pecadeiro, que está acostumado a pecar. É verdade. Então, queridos, a gente já está, infelizmente, já terminando o nosso tempo, né? 10h30 já entra o momento do culto. O tempo já acabou, né, Kleber? Eu já sei. Então, considerações... Pior é que quando tá bom, vai muito rápido, né? É verdade. Então, como Isaías ele viveu no tempo de Uzias, Jotão e Ezequias, esses 3 reis, eles fizeram reformas no povo. Eles projetaram reformas, eles se incentivaram a reforma. Mas por que Isaías continuava insistindo na reforma? Porque nós somos maus. Infelizmente, a nossa natureza é malvada. E insistentemente nós precisamos ser lembrados que nós precisamos praticar o bem, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós não venhamos a ser consumidos por falta de arrependimento. Então, meus queridos, precisamos ser lembrados diariamente de fazer o bem. A percepção do livro de Isaías é que se nós precisamos praticar o bem, porque praticando o bem é algo que não vem de nós, vem de Deus. E nós
precisamos buscar a Deus constantemente, diariamente, pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros, para que possamos ter o perdão do céu na nossa vida. Queridos, que Deus abençoe, que nós possamos usar o livro de Isaías como base do nosso estudo desse trimestre e possamos crescer com o tema desse livro. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Amém. Vou pedir para que o Kleber faça a oração final para nós aqui, Kleber. Tudo bem. Só lembrando, pessoal, esse link encerra, tanto no Face como no Zoom, e nós estaremos reiniciando o próximo daqui a pouquinho. Oremos, feche seus olhos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita com as nossas crises, com as nossas debilidades, com as nossas dificuldades em reconhecer no Senhor que dependemos da Tua mão, dependemos da Tua voz. Perdoa, Senhor, os momentos em que andamos longe de Ti e que possamos fortalecer o nosso lado espiritual que pende aos céus, que ouve a Tua voz, que reconhece o sacrifício de Cristo. Dá-nos a Tua paz para que possamos ter momentos em que o mundo não nos atinja, os conflitos eles fiquem do lado de fora, porque nós cremos e confiamos no nome de Jesus. Ao nos despedirmos deste momento, nós queremos que Teu Santo Espírito permaneça com cada família que está aqui, porque vamos nos reencontrar e dar sequência na adoração desta manhã. Ajuda-nos, guia-nos e nos toma pela mão, Senhor, e se fosse possível, nos leve à força, mas para fazermos a Tua vontade. É o que pedimos por Cristo Jesus. Amém.